Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos pela presença, professores, autoridades, amigo Nico, alunos, amigos, colegas, pirajuenses, conterrâneos. Grande prazer que eu estou novamente aqui participando dessa Semana do Meio Ambiente, patrocinada pelo Observador. E vamos ver se a gente consegue recuperar um pouco do tempo aí que foi tomado, porque a palestra é muito dinâmica, tem muita informação. E vocês têm disponibilidade de ficar um pouco mais ou aquela hora, 21 horas, vocês têm aula depois? Não. Quem está aqui da escola? Não? É que a gente vai até... Pelo conhecimento. Ah, então tá. Porque a gente vai até meia-noite, né? Não tem problema. Ah, então tá bom. Algum de vocês vai fazer vestibular? Só para antes da gente começar, vai fazer algum vestibular esse ano ou não? Não? Ninguém vai mudar de fazer um outro curso? Tá? Porque eu tinha feito uma palestra lá no União Braga em julho, né? E tinha muitos alunos lá, me disseram que havia alguém do Lume Objetivo, por isso que eu perguntei. Em julho, nós tínhamos no União Braga, eu falei sobre energia das águas, e depois meu e-mail está ali, para quem quiser alguma dúvida, quiser se comunicar comigo. E uma das pessoas que assistiu me mandou um e-mail, tinha muita gente que ia fazer vestibular, né? Me agradecendo algumas colocações que fizemos lá, que é motivo de vestibular, de perguntas que caíram no vestibular que ela fez. Então, esses feedbacks, esses retornos é que nos incentivam, né, a continuar propalando conhecimento, compartilhando informação com as pessoas. Então, vamos lá, gente. O objetivo meu aqui da palestra de hoje é passar para vocês qual é o status atual do mundo que nós vivemos em relação à economia e meio ambiente e os problemas que derivam desses dois vieses, né, ambiental e econômico. E tentar já projetar para daqui 50, 100 anos o que nos espera, que mundo nós vamos alcançar. Então, eu espero que no final da palestra a gente saia daqui ciente, pelo menos no meu ponto de vista e de acordo com os autores que eu pesquiso, o que é que está acontecendo com o mundo que nós vivemos e o que nos espera pela frente. Então, o objetivo meu é fazer com que também vocês pensem e pensemos juntos. Vamos lá? Então, tem um pouco durante a palestra, de conteúdo filosófico, um pouco de conteúdo de informação, de pensamento e de projeções estatísticas, econômicas, sociais. Vamos lá. Eu sempre gosto de começar minhas palestras com algum pensamento que tenha afinidade com o tema que eu vou discorrer para vocês. E hoje eu queria ler essa frase do Khalil Gibran. As flores desabrocham para continuar a viver, pois reter é perecer. Uma grande verdade, né? À medida que você retém alguma coisa, principalmente nas flores, isso se manifesta, né? Se a flor não desabrocha, ela morre. Então nós temos que compartilhar conhecimento, desabrochar para a vida. E a fotossíntese, a natureza é muito sábia, né, gente? À medida que ela dá condições para que a natureza prospere, a natureza prospera. Quem normalmente interrompe esse circuito somos nós mesmos. Só queria dizer para vocês também, estou vendo pessoas anotarem, isso aqui vai ficar disponível para vocês daqui uns 15 dias no YouTube, então nós vamos ter acesso a todo esse material, tá? No finalzinho nós vamos debater alguma coisa, então quem tiver alguma dúvida, quiser anotar, a gente tenta tirar as dúvidas no final. Essa é uma frase profunda que eu gostei quando eu li, da Christine Lagarde. Ela pronunciou essa frase dia 24 de maio agora, a diretora-gerente do FMI. Vocês devem ter visto essa mulher na televisão, o cabelo dela é branco, grisalho, né? Ela é uma das maiores autoridades econômicas do mundo.
E eu achei, ao mesmo tempo, interessante e chocante, e vindo de uma grande autoridade. Nossos filhos serão grelhados, fritos, assados e torrados. Ela estava, obviamente, se referindo ao aquecimento global e para onde caminha a humanidade. É de chocar mesmo, né? Por isso que o fundo é vermelho. Aonde nós vivemos? Eu quero que vocês parem e pensem um pouquinho nisso. O que é o planeta Terra? Algum de vocês já deve ter pensado um pouquinho nisso. Mas até hoje, numa imensidão, que a gente nem tem noção de que tamanho tem esse universo que a gente vive, o único planeta que tem vida da forma como a gente conhece vida, porque pode existir uma outra forma de vida que a gente desconhece, em algum outro planeta distante, o único planeta que tem vida como a gente conhece, vida inteligente, com essas características que a gente conhece, é aqui. Agora, do que nós estamos falando na realidade? Nós estamos falando que há 15 bilhões de anos atrás, tudo que a gente fala de planeta Terra e idade cronológica de planeta, são bilhões de anos. Não adianta a gente analisar tudo que a gente pensa em termos de onde vivemos, onde viveremos, em termos de o ano passado, o ano que vem. Nós falamos de um tempo muito extenso. Há 15 bilhões de anos atrás, com a explosão, o mundo era cilíndrico, com alguma pressão, isso já é um dado científico, físico, o mundo explodiu, o universo explodiu, num evento chamado de Big Bang. A partir daí nós temos hoje 200 bilhões de galáxias. E esse universo continua se expandindo. Já imaginaram isso, gente? 200 bilhões de galáxias. E a nossa, a Via Láctea, é uma das... E na Via Láctea, da qual faz parte do Sistema Solar, nós temos mais de 100 bi de estrelas. Vocês já pensaram nisso? Nós somos muito pequenos em relação a tudo. Um amigo meu me disse, o ano passado, um cientista, astrólogo, que gosta de estudar os céus. O céu que a gente vê hoje é de 2005. Aquelas estrelas que estão lá estão emitindo luz de 2005. Nós não estamos vendo... Aquela luz que ela emite não é de agora. É lá de trás. E aí, começou o Big Bang, explodiu esses bilhões de galáxias, nós estamos na Via Láctea com aquele negocinho azul ali. O que significa, né? Significa que a Terra tem mais de 30 bilhões de espécies e nós só conhecemos 3 milhões delas. Às vezes espécies se extinguem e nós nem mesmo as estudamos para saber que benefícios elas poderiam nos dar. Olha o tamanho disso. E aí apareceu há 100, 200 mil anos atrás o Homo sapiens. E hoje nós somos 7 bilhões de Homo sapiens. Nós quem? Quem somos nós neste planeta, nessa imensidão? O que nós representamos? Na época da ditadura, hoje eu tive um almoço muito agradável com o amigo Nico, secretário de Cultura de Piraju, e ele disse que na época da ditadura, década de 60, final da década de 60, início da década de 70, né, nós vivíamos um terror nesse país. O pior dos regimes que pode existir, regime político ditatorial. Né? E nessa época dos generais, da opressão, a gente ouvia muito a frase, você sabe com quem você está falando? Né? Vocês ainda são muito jovens, vocês que eu digo, essa turma daqui, porque a minha turma aqui está, acho que já, a gente já ouviu isso, né? Com quem você está falando? Hoje, de vez em quando, alguma autoridade ainda fala isso para a gente, né? Nessa imensidão toda, gente, você sabe com quem que a gente está falando? Quem somos nós? Mário Sérgio Cortella, um grande filósofo, sou admirador dele, assisti uma palestra com ele há 2 meses atrás, e ele disse que nós somos, sabe quem? O vice-treco do subtroço. Nós somos o vice-treco do subtroço, ou seja, nós não somos ninguém, gente. Então, às vezes, é bom a gente fazer essa reflexão para ter uma noção de que nós vivemos num planeta, nessa imensidão toda de universo, mas nós não somos ninguém. Ao mesmo tempo, nós somos muita coisa também. Mas eu queria dar essa dimensão para vocês do que nós estamos falando. E aqui só vocês, olhando para
essa foto, vocês têm também uma ideia. Olha a Via Láctea, né? É uma daquelas 100 bilhões de vias que nós temos no universo. Olha o tamanhozinho do nosso sistema solar aqui. Olha o que é. Isso daqui é uma das bilhões. Existe vida em outro lugar? Não sei. Talvez. Quem sabe um dia chega alguém aqui mais inteligente que a gente, né? Vai ser uma revolução. Porque um negócio desse tamanho, será que não existe vida inteligente? Ou uma outra forma de vida? Será que só aqui? Mas hoje é só aqui, né? E nesse planeta onde nós vivemos e planejamos estar e criar nossos filhos e netos e ter qualidade de vida, eu chamo esse planeta, que é o planeta das curvas ascendentes negativas. E nós vamos ver ao longo da palestra o que significa. Quando você fala, né, você vê, alguém estuda economia, administração aqui? Não, né? Quando você mostra para algum economista administrador uma curva dessa, é curva de resultado, é objetivo, vamos alcançar aumento de vendas, né? O nosso planeta está cheio dessas curvas, só que elas são curvas ascendentes, mas negativas, e nós vamos ver por quê. A Terra está aquecendo, o aquecimento global é a realidade. E o efeito estufa, que é a consequência do aquecimento global, mas que permitiu que nós tivéssemos vida naquele monte de galáxias, de planetas, e houvesse vida inteligente, foi exatamente o efeito estufa, que é, na nossa atmosfera, uma camada que fica de 16 a 30 quilômetros acima de onde nós estamos, formada por gases de efeito estufa. Esses gases são fundamentais à vida, porque se não houvesse esse gás, que eu chamo de cobertor aqui, os raios solares, como acontece em vários planetas do sistema solar, eles bateriam na Terra à volta e o planeta fica com temperatura de menos 80, menos 400 graus. Impossível se ter vida como a gente conhece. Então esse cobertor dos gases do efeito estufa é que permitiu que a temperatura média na Terra ficasse em torno de 14 graus centígrados. Só que o que acontece atualmente, principalmente depois da Revolução Industrial, 1750, que ocorreu na Inglaterra, a gente emite tanto gás de efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, o famoso CO2, que esta barreira está cada vez ficando maior. À medida que esta barreira fica maior, como se fosse um cobertor, para vocês entenderem a ilustração, o que acontece se a gente coloca um cobertor muito grosso para a gente dormir, cada vez mais grosso? Fica quentinho embaixo. À medida que esse cobertor aumenta, vai aquecendo cada vez mais. Então esses raios de sol que tem que voltar, escapar por radiação, eles batem nesse cobertor e voltam. Bate e volta, bate e volta. De forma simplificada, esse é o efeito estufa que causa o aquecimento global. Entenderam? Estou tentando uma linguagem assim mais tranquila para a gente poder captar e ir em frente. Mês passado foi divulgado um relatório pelo IPCC que pela primeira vez, desde que os humanos estão na Terra, a quantia de dióxido de carbono, CO2, passou de 400 partes por milhão. Primeira vez que isso acontece. Aquele cobertorzinho ali, pela primeira vez, tem 400 partículas. O que significa isso? Que nós temos 400 gramas de dióxido de carbono em 1 tonelada de ar. Imagina que aqui dentro nós tenhamos 1 tonelada de ar. Aqui dentro tem 400 partículas de dióxido de carbono, que é o principal gás do efeito estufa, que é um gás muito importante. Ele faz aquele esquema de fotossíntese que todos nós aprendemos nas aulas de ciência, fundamentais à vida, para que a natureza, as plantas cresçam e desabrochem. Lembra da primeira frase da palestra? Mas à medida que você começa a produzir muito acima de um certo patamar, alguma coisa está acontecendo. Você está perdendo o equilíbrio. Nosso planeta é um ser vivo, segundo o James Lovelock, um cientista, autor da teoria de Gaia. Se é um ser vivo, ele tem um equilíbrio. À medida que você o desequilibra, ele responde. E olha, gente, o planeta não está nem aí para a gente, hein? O planeta continua. Nós é que temos que tomar cuidado. Senão, daqui a pouco, nós vamos ser mais uma das 99% de espécies que aqui vieram e se foram.
porque nós somos o vice-troço do vice-treco. A nossa vida aqui é muito frágil. Em 4,5 bilhões de anos, depois daquele Big Bang de 15 bilhões de anos atrás, é tempo, hein, gente? A Terra foi se esfriando. Imagina uma explosão daquela proporção. Criou-se aquelas galáxias todas. Há 4,5 bilhões de anos, com todos esses gases se formando, nós tínhamos 950 mil partículas por milhão. Existia vida na Terra nessa época? Não. Porque nós não tínhamos o cobertor. A Terra era muito quente e ela foi se esfriando. E aí, em 2013, nós chegamos a 400 partículas por milhão. E esse equilíbrio que nós temos no nosso planeta, que permite que a temperatura média seja de 14 graus centígrados, fez com que a Terra, ao longo desses 4 bilhões de anos até hoje, fosse se autorregulando, fosse se esfriando e permitisse que tivéssemos aqui água e vida. Tem toda uma sequência, né, de estudos biológicos para chegar onde nós chegamos. O ar que nós respiramos aqui, gente, só para vocês terem ideia do que é um gás de efeito estufa. Esse ar que nós estamos respirando aqui tem 78% de nitrogênio, tem 20,9% de oxigênio, 0,9% de argônio, e os gases do efeito estufa que causam aquele cobertor, aquela barreira lá em cima, a 16 quilômetros onde nós estamos, representam só 0,02%, perdão, e dentro desses 0,2%, só 0,0038% é o CO2. Olha só que coisa, né? É pequeno, mas ele que dá esse equilíbrio. Eu costumo dizer assim, se a gente passar o oxigênio para 21%, a Terra pode começar a ter queimadas incontroláveis. Isso tudo é um equilíbrio. E sabe quantos gases de efeito estufa existem, gente? Mais de 30. E os principais causadores daquele cobertor é o dióxido de carbono e o metano. São os dois principais, mas existem mais 28 outros gases presentes aqui onde nós estamos. Para vocês terem ideia de quão tênue é a vida na Terra, né? E só aqui que isso aconteceu, pelo menos até onde a gente conhece. Embora a Terra e oceanos e os seres vivos absorvam metade dessas emissões de CO2, atuando como sumidouro. Sumidouro bem para vocês? Conceito de sumidouro? Absorção, sequestro de carbono, né? O resto migra para a atmosfera. E lá fica e sobe. Aí, gente, os cientistas já conseguiram relatórios de até 700 mil anos atrás. Você vai lá na Antártica ou no Ártico, perfura milhares de quilômetros para baixo da Terra, começa a tirar estratos de gelo, e o gelo conserva a temperatura de 400, 500, 600 mil anos atrás. E a quantidade de dióxido de carbono existente na época, porque os gelos vão formando uma camada em cima da outra. E à medida que você perfura e tira esses anéis, isso é feito com muita técnica, de forma científica. Então, olha só o que acontece com a temperatura em milhares de anos. Você tem vários fatores que influenciam a temperatura. A Terra gira em torno do Sol, mas não de uma forma redonda, perfeita. Ela é cíclica. Ela não tem uma... Então, à medida que a Terra se afasta um pouco mais do Sol ou chega mais próxima do Sol, você tem ciclos de calor e ciclos glaciais. A temperatura sempre variou. O que acontece é que, a partir da Revolução Industrial, esta curvinha que está aqui, ó, está projetada para cá. Criou-se, nós estávamos aqui, há 1000 anos atrás, em torno de 280 partículas por milhão de dióxido de carbono na atmosfera. 280, chegou a Revolução Industrial, carvão, combustível fóssil, petróleo, gás, apareceu a primeira curva ascendente negativa. Lembram que eu falei agora há pouco?
Nós somos um planeta, nós vivemos num planeta de curvas ascendentes negativas. Essa é a primeira delas que eu queria passar esse conceito para vocês. E aonde nós chegamos, gente? Em 400 partículas por milhão. O que significa isso? Quanto mais dióxido de carbono eu jogo na atmosfera, mais o cobertor aumenta, mais o calor aumenta e nós começamos a ter, então, aquecimento global. Essa é uma curva chamada curva de Killing, em homenagem ao criador dessa curva. Ele foi para uma ilha lá no meio do Oceano Pacífico, chamada Mauna Loa Observatory, e lá ele implantou um sistema de medição de CO2, porque vem muita gente dizendo, imagina, o CO2 aumenta e cai. Onde você mediu era uma cidade que tinha muita queima de combustível, você precisa ir para um local que não tem essas influências externas. Então ele foi nesse laboratório no meio do Pacífico, onde não tem nenhuma influência humana deletéria, ruim, e instalou em 1959 um equipamento para medir as partículas por milhão do ar, que saiu lá em torno de 315 partículas por milhão em 1959 e chegou agora em 400 partículas por milhão. Quem são os porcalhões? Quem é que mais emite dióxido de carbono? A China, na época das Olimpíadas, né? Tiveram que parar Pequim para que as Olimpíadas acontecessem. Está impossível até de respirar na China. China e Estados Unidos, os dois maiores. A zona do euro, o percentual que eles emitiram em 2012 de dióxido de carbono. A Índia, a Rússia e o Japão. O Brasil está lá em 13º, porque o Brasil tem uma coisa sui generis. O grande responsável por o Brasil estar em 13º lugar são as queimadas e desmatamentos na Amazônia. À medida que você tira aquelas árvores que têm concentração grande de dióxido de carbono, você contribui para emporcalhar o meio ambiente. Você vê que quando a gente fala de China e Estados Unidos, né, praticamente, e mais a zona do euro, são 50% de dióxido de carbono. Aqui não está muito boa essa transparência, mas só para vocês terem noção de os países em desenvolvimento são os verdes e os países azuis são os países ricos, que fazem parte do protocolo de Kyoto, anexo 1. Aqui são os últimos 99, 2000 e 2001, quanto emitiram de dióxido de carbono, né? Olha a China como cresceu, né? 1990, 2000 e 2011. Olha a quantidade de dióxido de carbono. A economia chinesa teve um crescimento absurdo, estonteante em tudo, inclusive emporcalhando o meio ambiente. Estados Unidos, e aí vai, o Brasil está lá embaixo. do que tem de CO2 hoje no ambiente origina-se de atividades humanas. E 70% daquela simbiose do próprio planeta. Né? Sol, terra, mar, fotossíntese. Só que o que aconteceu a partir da Revolução Industrial? Aqui são as concentrações da atmosfera e aqui começa os 30% do ser humano. A curva negativa ascendente. O ser humano atuando, olha os 30% chegando, as emissões de CO2. Emissões antropogênicas, ou seja, do ser humano. Aqui tem uma ideia de um mapa para vocês terem noção também das contas. Quanto maior a bolinha, mais CO2 tem. Onde é que estão os porcalhões? Né? Estados Unidos, ó. China, Japão, Índia, zona do euro. O Brasil um pouquinho lá na Amazônia, tá vendo? E aqui no Sudeste, que são as áreas mais desenvolvidas. Muito carro, muita indústria. Sul da África, um pouquinho na Austrália. Mas China, zona do euro, Estados Unidos, os grandes porcalhões. Agora, o CO2, gente, eu botei aquela folhinha verde para vocês entenderem de novo que é um gás essencial à vida, ele é importante para a gente. Ele precisa existir. Mas nós não podemos continuar aumentando, porque os sumidouros, aqueles que absorvem esse dióxido de carbono, que são as algas nos mares, e as florestas, estão cada vez mais cheias e acabam não conseguindo sequestrar mais como antes o dióxido de carbono. Sequestrar no bom sentido, né? Absorver. E o sistema Terra absorve abusos
como o organismo dos ébrios. Isso aqui eu estava ouvindo um outro amigo meu numa aula, achei interessante essa comparação que ele fez do sistema Terra com aqueles que gostam de beber por compulsão, né? Você tira uma chapa do planeta Terra e o cara bebeu muito, fazendo uma alusão com o fígado de um bêbado, parece uma coisa já doente, sendo que a fotossíntese, na realidade, é um sinônimo de vida, é uma coisa que a gente tem que preservar. Então não adianta você ter, como é que dizia um amigo meu, ter álcool no sangue, mas tem pessoas que têm sangue por álcool, né? É bom ter um pouquinho de álcool no sangue, mas não sangue por álcool. Senão o que acontece com uma pessoa que bebe compulsivamente, fora dos limites? Acaba perdendo o fígado, morrendo, antecipando o seu óbito. E é mais ou menos isso que nós estamos fazendo com o nosso planeta, com essas curvas ascendentes negativas. E aí nós vemos desequilíbrios ecológicos, né? Em alguns lugares muita chuva, enchente, em outros seca. Em alguns lugares os oceanos subindo, em outros o degelo e os pinguins procurando abrigo. Em outros, desertificação. Então, são cenários que aparecem e que assustam quando você começa a enxergar calor, gelo, e a gente fica perguntando até onde vai isso. Em 2010, gente, para vocês terem ideia, desastres naturais deixaram 810 mil vítimas. Em uma década, 12,7 milhões. Vocês viram alguns exemplos aí no Japão, né? O que aconteceu lá com o tsunami, que é um fenômeno natural, não tem nada a ver com o aquecimento global, e o que ele causou naquela usina nuclear no Japão, que até estava preparada para alguma coisa, mas não para um evento daquela magnitude. Então esses contrastes confundem a gente, né? Pô, esse cara vem falar de aquecimento global, mas nós também temos frio. De repente tem calor, de repente tem seca, de repente tem enchente. A vida na Terra é muito tênue e aquelas curvas ascendentes e descendentes de ciclos de calor e frio são normais. Sempre vai acontecer. Nós temos sempre que ter uma visão de muito longo prazo para entender o que está acontecendo. Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar, olha, essa década não teve muito aquecimento. Os últimos 40 anos, se você pega a média da temperatura medida na Terra, nós não tivemos uma curva acentuada de aquecimento. Mas se você olha ao longo de um horizonte maior, vocês vão ver daqui a pouco o que aconteceu com a temperatura no planeta. Então não fiquem naquela, esse ano está frio. Esse negócio de aquecimento global é besteira. Vocês têm que ampliar o horizonte, estão entendendo? Não adianta focar em 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos. Nós temos que horizonte de 100 anos, de séculos. E aí nós temos o sistema Terra, é muito complexo. Não é fácil de entender. Existem muitas dúvidas, nós mexemos com muitas variáveis. Até hoje não se conhece direito o ciclo das nuvens, o ciclo das águas, quanto uma nuvem é responsável ou não pela temperatura na Terra, como elas se formam. Não é fácil de entender isso. Tem muita gente que estuda isso há muito tempo. Mas nós temos uma linha. E essa linha normalmente é dada pelo IPCC. Alguém já ouviu falar desse órgão? É um órgão que foi criado pela ONU em 1988 para estudar justamente isso. Que planeta nós vivemos? Ele está aquecendo ou não está? Nós estamos vivendo uma verdade deprimente? Todos os cenários que o IPCC tratou, ele já soltou 4 relatórios. O 5º vai sair agora em setembro deste ano. E a gente já teve acesso a alguma dessas informações. Tudo que o IPCC prevê, temperatura, os mares subindo, desflorestamento, estão sempre acontecendo piores do que ele prevê. Porque o IPCC é um órgão intergovernamental, composto por todas as nações, cientistas por todas as nações participantes das Nações Unidas. Então ele sofre um pouco de influência política, porque às vezes as realidades são tão duras que os líderes, Obama, os presidentes dos grandes países europeus, pedem para que eles minimizem a divulgação de dados, para que não causem uma comoção. E aí o IPCC tem uma forma conservadora de divulgar os dados.
Então agora eu falei para vocês que vai sair o 5º relatório, né? E algumas coisas já saíram na mídia. Como, por exemplo, eles usam uma linguagem técnica que eles chamam de virtualmente certo. No 4º relatório, a certeza era de 90%. Este que vai sair agora é de 99%. São 2.000 cientistas do mundo inteiro, cientistas pesquisadores. Nós temos mais de 10 aparelhos de medição espalhados pelo mundo, em terra, 7.000 em mar. São mais de 15 satélites. É um trabalho muito sério, gente. Não dá para contestar isso. Então, quando a gente fala num órgão chamado Painel de Mudanças Climáticas, IPCC, podem acreditar. Por mais que alguém diga que isso não é verdade. Já está constatado que o planeta já está contratado 2 graus a mais de temperatura média até 2100. Isso pode chegar até 4 graus centígrados. Até 2 a gente suporta. 4 graus, o sistema Terra entra meio que num colapso, só para vocês terem ideia. Temperatura média, 2 graus. Vocês já entenderam quando a gente ganha 1 grau de temperatura no nosso corpo, o que acontece, né? Imagina 2 graus médios. Por outro lado, o pessoal da Groenlândia, do Alasca, deve gostar disso. Imagina, vai derreter e vai virar um clima mais ameno. Então tem interesses aí também envolvidos, percebem? Tem países que têm interesse em ter mais calor. Mas, na grande maioria dos casos, vai ser muito prejudicial para a vida na Terra. E nós estamos fazendo uma experiência com um planeta que a gente não conhece todas as informações, né? Ninguém sabe se aquele equilíbrio com tudo isso que nós estamos fazendo não vai ter uma desandada. E eles constatam que o nível do mar vai subir 1,2 metros, que vai afetar mais de 150 milhões de pessoas. Rio de Janeiro, Bangladesh praticamente desaparece. Porque tem locais, gente, quando a gente fala de subir 1,2 metros, tem lugar que vai baixar, tem lugar que vai subir. Depende de onde acontecer. Mas, em média, sobe. Principalmente na região do Pacífico. Olha aquilo que eu falei para vocês da temperatura, o que acontece. Num horizonte, desde a Revolução Industrial, olha o que aconteceu. Os pontinhos vermelhos são informações a cada 5 anos. E os pontinhos azuis anualmente. Mais uma curva ascendente prejudicial. Mais uma. Nós vimos agora há pouco dióxido de carbono e a temperatura subindo. Aqui nós temos um gradiente de menos 0,6 mais 0,6. Nos últimos 100 anos, gente, a temperatura da Terra aumentou 0,8 graus centígrados em média. 0,8 graus centígrados. O que levava 4.000 anos, nós conseguimos fazer em 100 anos. É muito sério, é muito complicado, é uma coisa para se pensar. Por que aconteceu isso? Por causa daquele cobertor lá que cada vez está maior. Está bem assim? Estão entendendo até agora? Tá? E aí, o planeta onde vivemos? Onde nós vamos parar? A concentração de CO2, do jeito que está indo, sobe 2 partículas por milhão por ano. Já vimos que está contratado já 2 graus em média até 2100. Isso é conservador. E a maioria dos cientistas diz o seguinte, que aquele patamar de 400 partículas por milhão, quando nós ultrapassarmos 450 partículas, o sistema Terra, que a gente conhece, que tem uma vida própria, um jeito de se mostrar para nós, entra em colapso. E entra em colapso significa o quê? Precisa dizer, né? Olha a alteração do nível do mar, desde 1880, da Revolução Industrial. Essa aqui já é a 4ª ou 5ª curva ascendente negativa que eu estou mostrando para vocês. Entre 2000 e 2010, as temperaturas médias dos oceanos subiram cerca de 1%. Quando a gente fala que o planeta Terra é azul, né? Ele é azul salgado, porque de água doce, dos 100% de água doce, nós só temos 2,5%. Desses 2,5% de água doce, só 0,8% estão em rios e lagos. O resto está em aquífero e em geleiras. Então é um planeta azul salgado. E os oceanos
como a maior concentração de água no planeta é salgada, 74% da superfície da Terra é coberta por água salgada, o oceano é uma coisa absurda assim, em termos de composição de vida na Terra. E os cientistas já constataram que a 700 metros de profundidade, as águas dos oceanos estão aquecendo. As águas dos oceanos se tornam mais ácidas, se destroem os corais, que são a vida dos oceanos. Vocês verem as consequências de um aquecimento global. O que ele ocasiona? O degelo nos polos, outra curva ascendente negativa. Olha só, 1000 anos até hoje. Mais ou menos aqui começa aquela curva ascendente negativa. 85% das geleiras estão perdendo massa. O Ártico, lá na Groenlândia, estará livre do gelo até 2030. Groenlândia e Ártico. Para onde vai essa água toda que está lá? Então, gente, resumindo essa primeira parte da palestra, olha as mudanças globais, as curvas ascendentes. Dióxido de carbono ao longo do tempo, 2000 anos. A população humana, nós levávamos mais de 1000 anos para dobrar a população humana na Terra. Hoje, em 40, 50 anos, a gente coloca 1 bi de pessoas a mais. E a Terra é finita, né? Ela não é elástica. O lugar que nós vivemos é isso aqui, é dado, né? Não adianta botar que se botar 100 bilhões de pessoas aqui, não vai ter espaço para todo mundo, né? Não vai ter espaço, nem comida e nem nada. Outra coisa que pouca gente fala, a quantia de nitrogênio jogado em costas de oceanos, causando malefícios, né? Produtos químicos altamente tóxicos. Perda de florestas tropicais desde 1750. Todas curvas ascendentes negativas. Exploração de peixe. Tem lugares que o peixe, onde você tinha, não tem mais. Todas mudanças globais. Está claro para vocês até hoje aonde nós estamos vivendo ou não? Pelo menos nesse cenário que eu estou passando? Sim? Não? Estou vendo muita gente com cara de sono aí. Vou quebrar um pouquinho. Tem gente que já assistiu minha palestra já sabe desse Wake Up News, informações para a gente acordar, né? Então eu costumo nas aulas que eu dou, dar uma acordada na molecada e nas aulas eu normalmente quem responde a pergunta eu dou um pontinho na nota. Mas aqui para vocês eu trouxe 2 livros, eu vou presentear um de vocês que responder essa pergunta que eu vou fazer agora, tá combinado? Então quem souber levanta a mão e eu vou ver se vocês quem é que acerta e vai ganhar um livro meu chamado Meio Ambiente e as Energias Renováveis, que foi lançado em 2010, tá? Vamos ver se vocês estão afiados. A maioria aqui é estudante de quê, Viana? Cadê? Pedagogia. Pedagogia? Sim. Bom, vamos ver. Conhecimento geral. O Brasil tem conseguido diminuir o desmatamento na Amazônia. Lembra que eu falei agora há pouco, dióxido de carbono no Brasil? Mas não na Mata Atlântica, que só possui 7% da sua área original. 93% já foi desmatada. Quem é que sabe qual o estado que está na Mata Atlântica que mais desmata no Brasil, que saiu um relatório agora em 2012? Quem souber, levanta a mão e fala. Qual o estado da Mata Atlântica que mais desmatou em 2012? É um estado do Brasil. Vocês têm 20... Quantos estados nós temos, Nico? Nem lembro mais. 23? Vocês têm 20... Tem mais de 23 aqui, ó. 26? Então acho que dá para a gente responder aqui hoje. Alguém sabe? Levanta a mão e fala. Ninguém sabe. Mas que coisa. Puxa vida, hein? É um estado grande. Oi? Amazonas não está na Mata Atlântica. Você faltou nessa aula de geografia. Não. Levanta a mão e fala para eu saber quem é. Não pode falar 2 ao mesmo tempo. Mata Atlântica, gente. A Mata Atlântica ela está na costa brasileira,
que vem lá do Nordeste até o Rio Grande do Sul. Ali é a Mata Atlântica. Qual estado mais desmatou ali? Gente do céu, hein? Nós não temos nem 23, ali nós temos o quê? Uns 10 estados só. O cara quer ser... Vou dar uma... Não posso dar dica porque vocês vão matar na hora, né? É que nós temos tempo apertado. Ninguém chuta, alguém fala. Minas Gerais. Eu ia falar, um cara quer ser candidato a presidente, aí vocês iam matar, né? Como é teu nome? Oi? Vitor. Muito bem, parabéns. Acertou, Minas Gerais. Vou fechar. Ó, o autógrafo custa R$100, tá? O livro é de graça. Aceita cartão? Oi? Aceita cartão? Só de débito. Vocês precisam descontrair um pouco, vocês estão muito sérios, gente. Vamos lá. Bom, continuando, nós tivemos na Terra algumas extinções em série. A primeira delas, a mais conhecida cientificamente, foi na época do Cretáceo, o fim dos dinossauros. Né? O que dizem é que um meteoro de 13 quilômetros de diâmetro destruiu o sistema Terra, caiu lá naquela região do México. 13 quilômetros, hein? Há 60 milhões de anos, destruiu o sistema Terra. Matou tudo que tinha aqui, só sobrou barata, de sabor das mulheres. Né? Se bem que tem homem que também tem medo, né? Esse evento durou segundos, mas as consequências foram de milhões de anos. Né? Entenderam o recado por trás disso? Um evento de segundos que deixou consequências de milhões de anos. Um meteoro que caiu aqui extinguiu várias espécies, entre as quais os dinossauros. Muitos cientistas dizem que nós vivemos uma nova era chamada antropocênico, que é a era dos humanos causando impacto no nosso planeta. A civilização do Homo sapiens, lembra? O vice-treco do vice-troço. E eu falei para vocês várias vezes aqui daquelas curvas ascendentes que basicamente começaram na Revolução Industrial, lembram? Há 200 anos atrás, mais ou menos. Será que nós estamos começando de novo, de 200 anos para cá, um negócio que na cronologia da Terra são segundos, que vão ter consequências de milhões de anos pela frente? Será? O Martin Wolf, que é editor da Financial Times, colocou essa frase que eu acho de uma profundidade, sabedoria enorme. Agora, dia 15/5/2013, é uma das pessoas mais respeitadas no meio jornalístico no mundo, viu, gente? Só para vocês terem ideia. A humanidade está realizando uma gigantesca, descontrolada e quase certamente irreversível experiência climática. Nós estamos mexendo com um negócio que a gente não sabe direito como é que funciona. Mas que ele está respondendo, está. Então, já existe... Opa, hora do recreio. Já existe um consenso científico, isso aqui não há questionamento mais. 97% dos cientistas concordam com o aquecimento global. Nós, da comunidade, é que ainda não nos convencemos, porque qualquer medida que a gente vai tomar envolve sacrifício. E daqui a pouco eu vou dizer para vocês por que a gente ouve isso aqui. A maioria, né? Porque o grande culpado somos nós. Então, quando aparece um dos 03 cientistas aqui que falam, besteira, o nível do oceano lá não sei aonde continua igual a 100 anos. As pessoas gostam de ouvir isso, porque não sou eu o culpado. Né? Eu quero consumir, eu quero gastar, eu quero produzir, eu quero ter carro, 5 celulares. A melhor maneira de ilustrar o que eu estou falando para vocês é basicamente quando a gente mexe com o bolso da gente. Né? Imagina aqui deste lado esquerdo, essa parte verdinha aqui embaixo é o teu orçamento doméstico, aquilo que você pode gastar. E fazendo uma analogia, é o capital natural da Terra, é aquilo que nós temos para poder usar para viver, porque nós vivemos aqui na Terra, nós precisamos de alimento, precisamos de ar, precisamos de água. Então nós temos que gastar alguma coisa do planeta. Esta parte azul aqui são os rendimentos, os juros.
É aquilo, o over, que a gente deixa para segurança, para momentos que a gente vai precisar usar uma reserva. O ideal seria que nós vivêssemos dessa forma aqui, usando uma parte só do que o sistema Terra pode nos dar e sempre trabalhar com reserva. Mas hoje o que nós estamos fazendo? Nós já estamos consumindo mais do que a Terra nos dá. A maior parte dos cientistas dizem que hoje nós precisaríamos de 1,5 planeta para fazer face ao consumo desses 7 bilhões de humanos que estão aqui habitando a Terra, entre os quais nós. Nós já entramos no cheque especial. Entenderam essa comparação da conta financeira com o que o planeta oferece? Nós já estamos no vermelho. Quanto que nós conseguimos suportar? Nós vamos lá falar com gente do banco para pedir um empréstimo? Ou não vai dar tempo de fazer isso? Esse é um outro slide muito interessante. Aqui nós temos o tempo e aqui os recursos naturais do planeta. Aqui mais uma curva ascendente negativa daquelas muitas que eu falei para vocês. E aqui o verdinho, a capacidade do nosso ecossistema suportar o consumo dos humanos na Terra. Chega uma hora aqui que tem o break-even point, né, que a gente fala nas aulas de economia, de administração, o ponto de equilíbrio, onde a demanda é igual à oferta, onde o gasto é igual ao ganho. A partir de um momento que eu rompo esse equilíbrio, eu estou comendo um pedaço da natureza que ela não é capaz de ter a capacidade de resiliência. O que é a capacidade de resiliência? Quando você pega uma garrafa plástica e aperta ela, você solta ela, tem a capacidade de voltar ao seu estado original. Isso chama-se resiliência. A Terra tem essa capacidade, mas até um certo ponto. Para nós humanos, a Terra não está nem aí para a gente, como eu já falei para vocês, né? Ela já sucumbiu a um meteoro que destruiu a vida que existia na Terra e ela continuou aí. Nós somos uma das espécies que está aqui, usufruindo disso. Qual é esse momento no tempo? Esse é o grande dilema. Já chegou? Nós já estamos aqui no vermelho? Com certeza. Qual que é a capacidade de resiliência do planeta? Até onde ele vai resistir a gente jogar esse monte de dióxido de carbono lá para cima e aumentar aquele cobertor? Quem não concorda com tudo isso que nós estamos falando, normalmente são não cientistas, né? Ou empresas como a Exxon Petróleo, ligada à família Bush, nos Estados Unidos, que andou comprando, tentando comprar alguns cientistas e divulgar informações espúrias na imprensa, e normalmente com interesses envolvendo, né, Exxon, BP, as grandes companhias produtoras de combustível fóssil, carvão, gás e petróleo, que são os grandes vilões do CO2. Então, gente, o aquecimento global pula a página de caráter científico. Isso já está superado. É científico. Outro dado para vocês, um resumo de 11.944 estudos científicos publicados entre 91 e 2011, escrito por mais de 29 mil autores, conclui que 98,4% desses autores renomados que estudam, como eu, o meio ambiente e a Terra, tomaram posição e concordam com a tese do aquecimento global por causas humanas. Só 1,2%, nem Jesus Cristo foi unanimidade, quisera aqui termos unanimidade. 1,2% rejeitaram tal afirmação. E nós não estamos enxergando a gravidade dessa situação. Então, o que nós temos que fazer? O que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, gente? Tentando, numa linguagem um pouco mais simplificada, passar para vocês o que a ciência já definiu. Nós temos que simplificar a linguagem dos cientistas, né? Olha o relógio do cientista, como é que ele é. Não adianta. Então, vamos falar a linguagem nossa do chão aqui. Se eu viesse para cá e começasse a falar isso aqui para vocês, já tinha uma meia dúzia aqui que estava dormindo. Porque, sabe, o que esse cara está falando, esse maluco aí? Né? E nós temos aquela ilusão do recurso infinito, né?
Isso aqui quer dizer o seguinte, gente, a quantia de água doce no planeta é isso aqui, ó, é 2,5% só, comparando o que nós temos de água doce com o planeta. O que nós temos de ar puro no universo? É isso aqui, ó, água e ar. Nós estamos mexendo com isso aqui. Até onde nós, porque isso aqui tanto faz, ele vai aguentar, vai ficar aí do mesmo jeito. Até quanto tempo nós vamos começar a mexer nessa engrenagem a ponto de que essa engrenagem não nos responda de forma negativa? Uma das coisas responsáveis por isso é os combustíveis fósseis, né? Que eu falei agora para vocês. É o mais bem-sucedido regime energético que surgiu até hoje. Mas ele é o grande causador, principal causador do aquecimento global. A queima desenfreada de petróleo. O Sheikh Yamani, que foi ex-ministro do petróleo da Arábia Saudita na década de 70, colocou: a idade da pedra acabou não por falta de pedra. O que ele quis dizer com isso? Que a idade do petróleo vai acabar de um jeito ou de outro, né? Ou pelo amor ou pela dor. Esperamos que seja pelo amor. Olha o consumo mundial de energia hoje, gente. Isso aqui não muda, hein? Isso aqui nem os netos de vocês vão mudar. Para você tirar 28% de carvão, 23% de gás natural e 34% de petróleo, que são os 3 produtos combustíveis fósseis principais responsáveis por aquele emporcalhamento que a gente viu lá da atmosfera, formadores de gases de efeito estufa, isso aqui vai ser muito difícil mudar esse regime energético. Leva anos, décadas, para que a gente migre de combustíveis, de fontes de energia sujas para fontes de energias renováveis, limpas e seguras. A nuclear com 6% e renováveis 9%. O Brasil tem uma matriz energética, a gente tem essa vantagem, né? O Brasil, a matriz energética é um pouco mais limpa. Daqui a pouco nós vamos mostrar a matriz energética brasileira. Quem são hoje os grandes produtores de petróleo? Venezuela, do Chaves, que se foi. Canadá, que tem um petróleo betuminoso, altamente poluente, das areias betuminosas do Canadá. Nigéria, Líbia na África. Obviamente os países ali do Golfo Pérsico estão eternamente em paz, né? Nunca se brigam aqui, nunca há guerras aqui. E a Rússia. Hoje quase 80% do petróleo no mundo está aqui, gente. Olha na mão de quem que nós estamos, né? Irã, Iraque, Omã, os discípulos do Osama Bin Laden. E nós precisamos preparar para o futuro, né? Onde vivemos e onde viveremos. O que nos espera? Primeiro, como nós vimos agora, o combustível fóssil é o grande responsável pelo aquecimento global e pelo emporcalhamento da atmosfera, vai surgir de um jeito ou de outro um novo regime energético que já está surgindo, para e passo. E busca-se um combustível que seja, ao mesmo tempo, renovável, não poluente, seguro e economicamente viável. A energia nuclear, tirando esse aspecto de seguro, é uma fonte de energia que não polui. Sabiam disso? A energia nuclear, com toda a parafernália de críticas que recebe por conta de o que fazer com os resíduos produzidos pelo urânio, né? Enriquecido. O que nós vamos fazer com aquilo? Que aquilo irradia, mata. Então, os combustíveis vão evoluir no futuro dos derivados de petróleo que nós vimos agora para biomassa, que é madeira, etanol de cana. Nós estamos aqui nessa fase de transição. Alguns combustíveis sintéticos, como o biodiesel, com 5% de diesel proveniente de mamona, de soja. O Brasil já tem isso. Para o hidrogênio, lembra aqueles gases que eu falei lá no começo, que estão aqui na atmosfera? Lembra-se de quanto tinha de hidrogênio na atmosfera? Alguém lembra o número? 78%, né, gente? Então, o dia já tem alguma coisa desenvolvida de hidrogênio. A hora que a gente chegar nisso, mas isso aqui, gente, esse caminho aqui, olha, pode botar aí séculos, viu? Séculos, para que isso vire aquele gráfico que nós vimos agora de combustível fóssil, mude esse cenário. E aí a gente chama isso de descarbonizar uma fonte de energia, tirar carbono dela, tornar ela mais limpa.
Então a madeira, só para vocês terem ideia, tem 10 átomos de carbono. O primeiro combustível, lá atrás, os nossos ancestrais, ainda hoje temos a madeira como fonte de energia. Né? Olha o carvão em relação a átomo de carbono e de hidrogênio. Petróleo, gasolina, gás natural, etanol e o hidrogênio. Nenhum átomo de carbono. E hidrogênio, obviamente, é o próprio. Né? O etanol já é um combustível líquido, até porque ele sequestra carbono. À medida que as plantações de cana, através do processo de fotossíntese, crescem, ela está absorvendo dióxido de carbono da atmosfera. E no Brasil, no mundo todo, cria-se incentivo para o carro elétrico. E no Brasil, ele é sobretaxado. Sabiam disso? O carro elétrico brasileiro sofre uma taxação de imposto maior do que os carros tradicionais. Incentivo do governo à economia do descarte, à economia do combustível fóssil. O nosso mundo está focado no combustível fóssil. Ele tem incentivo, ele tem subsídio. E o carro elétrico, que é uma das saídas para um mundo melhor, sofre uma taxação maior do que a dos carros tradicionais. E os carros tradicionais têm subsídios, né? É um contrassenso humano. Gasta-se 500 bilhões de dólares anuais em subsídios para combustíveis que emporcalham o meio ambiente. É brincadeira, né, gente? Subsidiar o que nos causa problema. O Brasil investe $1.000 em petróleo e $1 em energia eólica e solar. Só no pré-sal brasileiro vão investir 750 milhões de dólares. Pré-sal é aquele petróleo que está a mais de 6 mil metros em alto mar, que começa agora, vai ter um leilão a semana que vem, o primeiro do pré-sal. Como é que muda isso, né? Então, fazendo uma analogia para vocês, para a gente descontrair um pouco, é como se você fosse abrir churrascarias onde as pessoas precisam de dieta. Eu tenho problema de colesterol, eu vou comer carne? Vamos abrir churrascaria onde o pessoal é obeso? É mais ou menos isso que estão fazendo. E aqui uma simulação. Hoje, projetando para 2100, em relação a impactos ambientais, se a gente continuar com os combustíveis fósseis, como nós vimos, quais vão ser os impactos de carbono em termos de meio ambiente? Essa curva de combustível fóssil. Se a gente misturar combustível fóssil com renovável, essa curva pode ter uma inflexão. Opa, uma primeira curva descendente. E se nós só trabalhássemos com combustíveis renováveis, começaríamos a mudar esse estado de coisas. Né? Está vendo que a gente já está projetando para frente, com talvez o principal causador daqueles impactos ambientais que nós falamos até agora, os combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás. Nós estamos aqui, né? Mais ou menos aqui, ó. Isso aqui já é dado. A matriz energética brasileira, comparativamente à mundial, é renovável por causa de quê? Basicamente por causa de energia hidrelétrica, a energia das águas. O Brasil, por um motivo ou outro, privilegiou essas usinas espalhadas como Itaipu pelo Brasil afora, e o etanol, que foi até há 3 anos atrás um programa de sucesso e o governo abandonou em função de, entre outros fatores, do pré-sal. Mas a nossa matriz, face ao que ocorre no mundo, ainda é uma matriz limpa. E por isso o Brasil não está lá naqueles primeiros colocados dos países que emporcalham o meio ambiente. A população aumenta. Nós estamos mais ou menos aqui nesse ponto. Será que nós vamos continuar caminhando para, em 2100, no cenário atual, termos 14 bilhões de habitantes na Terra? Ou nós vamos ter um ponto de inflexão aqui, que nós vamos ter menos filhos por casal? E alguns países europeus já está acontecendo isso, né? De queda na taxa de natalidade. Isso aqui seria bom acontecer, né? É um dos fatores que pode resolver esse nosso problema de viver num planeta finito. A China já faz um programa assim.
Então, traçando um outro cenário de dados globais de efeito estufa para vocês entenderem, uma outra forma de entender, olha, 1928, qual era a população mundial, quanto que se emitia de CO2, qual era a temperatura média e qual era o tamanho da frota de carro em milhões. Então, em 1928, nós tínhamos 2 bilhões de pessoas. Emitimos 1 bilhão em toneladas de CO2, principal gás do efeito estufa. A temperatura na Terra era de 13,8 graus centígrados. E a frota de carro era de 15 milhões. Em 2013, nós somos 7 bilhões. Olha como isso vai rápido, gente. Emitimos 8 bi de toneladas. Aqui vai sair a temperatura, que não deve ter alterado muito, no relatório do IPCC agora de setembro. E nós temos mais de 1 bi de carro. Aonde vai parar isso? A expectativa de vida, como eu falei, ao longo do tempo, está aumentando. As pessoas estão vivendo mais e com mais qualidade de vida. Então, além de estarem nascendo mais pessoas do que morrendo, elas estão vivendo mais. Parece uma bomba relógio isso, não? E aí a gente traça um cenário. Bom, nos Estados Unidos, aqui nós temos o verdinho 2002 e o amarelinho 2050 em relação à população. Na América do Norte vai continuar crescendo a população até 2050, tá vendo? De 320 para 438 milhões de pessoas. Na América do Sul também. Na África, brincadeira, né? Um estouro. Na Ásia também. Mas na Europa está praticamente equilibrado e já tem decrescimento de população. Os países mais ricos, às vezes, nem têm a taxa de reposição de vidas humanas. Um casal, às vezes, tem um ou nenhum filho. Mas as projeções para os outros continentes são terríveis. Vamos parar mais um pouquinho? Outra pergunta, gente. Foi um dos mais destrutivos furacões. Formou-se a partir do aquecimento no alto mar, nas Bahamas, e destruiu parte do sul da costa dos Estados Unidos em 2005. Essa que vocês vão matar. Então, quem souber, levanta a mão. Os ventos alcançaram mais de 280 km por hora, especialmente em New Orleans. Você não vale mais, hein? Quem sabe o nome do furacão, levanta a mão. 2005. Levanta a mão. Hã? Katrina. Eu falei para levantar a mão, você não levantou, hein? Deixa eu passar aqui. Como é teu nome? Antônio. Legal. Parabéns. Valeu. Vamos para o final agora? Vamos concluir? Esse mundo moderno que eu falo da Segunda Guerra Mundial para cá, ele sempre foi e é bipolar, né? Antigamente nós tínhamos Rússia e Estados Unidos na Guerra Fria, os principais países, as principais potências mundiais, dividindo poder e economia. Economia sempre afim com poder. Hoje, certamente, Estados Unidos e China. Tudo que se fala no mundo, de bom e ruim, 50% está ali. Estados Unidos e China, de consumo, de gasto, de coisa boa, de coisa ruim. Só que nós temos um outro negócio que está acontecendo, né, que é a globalização. Será que o mundo vai continuar bipolar, com tudo que nós temos, o tempo todo conectado, a todo momento e a todo instante com tudo, informações disponíveis em todos os meios para que a gente tenha acesso? Isso é a globalização. Será que a globalização vai mexer nisso? E o que tem de impacto na globalização em relação a tudo que nós falamos até agora? Essa governança mundial ela é muito complexa, é muito difícil de você conseguir resolver esses problemas, porque são problemas supranacionais, eles transcendem os territórios de uma nação. Por exemplo, um exemplo simples, né? Nós produzimos soja aqui no Brasil, em Mato Grosso do Sul. Somos o maior produtor de soja, que consome muita energia, gera emprego, mas gera muito impacto ambiental também. A soja está chegando na Amazônia, né? Agora, essa soja é consumida pelo gado americano, que gera metano, que é o segundo pior gás de efeito estufa. Percebe que a gente cria e exporta, e às vezes importa, porcarias? A gente cria, destrói, exporta e também importa.
coisas que impactam ambientalmente um país. Como é que a gente vai fazer a globalização desse negócio? Quem é quem? Quem é que emporcalha? Quem que vai fazer sacrifício? Tem que fazer sacrifício? Então eu costumo dizer que nós temos que caminhar por uma nova governança mundial. Isso é fácil falar, é difícil de acontecer. Porque as grandes questões, gente, aquecimento global, mudança de regime energético, imagina sair do petróleo para um combustível renovável. Quantos anos se levou para que nós estivéssemos nessa civilização do combustível fóssil? Né? Nós temos que fazer tratamento supranacional. E quando a gente fala de democracia, as democracias sempre têm a representação da nação. O Brasil é soberano, eu não quero ficar me envolvendo com outras nações, por que eu vou abrir o meu país? O Brasil é de 80 países a 75ª nação mais fechada do mundo para o comércio. O Brasil é uma nação fechada. Então é difícil quando você fala, Brasil, você tem que se abrir, Estados Unidos, você tem que se abrir, China, você tem que se abrir, para que a gente tenha uma governança mundial para resolver esses assuntos, senão não resolve. Haja vista Copenhague em 2009, né? Foi um fiasco, todo mundo esperava que a Convenção do Clima de Copenhague em 2009 trouxesse um novo protocolo que substituísse Kyoto, e não aconteceu nada. E Kyoto acaba em 2012, prorrogar até 2015, para ver se em 2015 surge algum gênio que resolva como é que nós vamos fazer com esse planeta que nós vimos lá atrás, que surgiu há 4,5 bilhões de anos. Depois de 1929, gente, já passaram 15 anos, que foi a grande crise econômica, a quebra da Bolsa de Nova York, similar a ela, só em 2008 agora nós tivemos algo similar. Só em 1944 precisou de uma guerra mundial e 15 anos para que se desenhasse o arcabouço jurídico institucional que a gente vive hoje. Em 1944, em Bretton Woods, criou-se um fundo de dinheiro, um banco de investimento e um órgão de regulação de comércio. Essa situação perdura até hoje. O BIRD, Vilobid e esses outros órgãos continuam existindo. Mas eles não estão sendo suficientes para resolver o nosso problema de desequilíbrio em relação a políticas climáticas e ambientais. Então, o que nós temos que fazer? Como é que a gente faz? Envolve questões éticas e questões políticas. Envolve ações individuais nossas aqui em Piraju, como eu estava dizendo hoje, essa criançada que está aprendendo educação ambiental, um dia eles vão talvez estar aqui pregando alguma coisa para vocês. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu reciclei lixo. Um exemplo de um país de primeiro mundo que investe em energia solar. Se a Alemanha pode, por que nós não podemos? Ela tem em energia solar o equivalente a uma Itaipu. Itaipu, gente, para vocês terem ideia, produz quase 17% da energia elétrica do Brasil. Itaipu, uma usina hidrelétrica. E a Alemanha, que é um país do tamanho do estado de São Paulo, já tem em energia solar o equivalente a uma Itaipu, e é um país temperado. Não tem sol como nós temos. Só que aqui no Brasil dão incentivos para combustível fóssil, para carro. E a energia solar fica em segundo. Isso é governança, né? Como é que a gente vai resolver isso? Falei agora para vocês que em 2015 existe uma grande expectativa que surja um novo tratado que substitua Kyoto. Mas sabe quando ele vai começar a vigorar, gente? Em 2020, tem que preparar. Kyoto é de 1997, começou a vigorar em 2005. Percebe como é difícil quando se trata de assuntos com essa magnitude? Não é assim, ó, acertei o acordo, começa a vigorar. Não é. São coisas de longo prazo. E nós estamos perdendo tempo. Em 2015 vão substituir os objetivos do milênio por objetivos do desenvolvimento sustentável. Isso aqui aconteceu na Rio +20 agora. O que são os objetivos do milênio? Acabar com a fome, acabar com universalizar o acesso à água, o acesso à energia. São objetivos que têm que ser cumpridos. A ONU está por trás, que é um órgão muito sério, por trás
de que essas coisas ocorram. Existem programas da ONU espalhados pelo mundo todo. Como é que nós encaramos esse mundo? Como é que nós enxergamos ele? Aonde nós vamos chegar? Nós traçamos cenários, né? Nós estamos no ponto A, queremos chegar no plano B. E a opção, gente, é nossa. É nós que criamos isso. Nós é que estamos criando esse mundo. É nós é que temos que resolver essa situação. Qual é a estratégia que nós vamos bolar para fazer isso? Quem serão os líderes do futuro, os líderes visionários que vão achar as saídas, se é que há, para que a gente continue vivendo com qualidade de vida e bem-estar? Por que nós vivemos assim? Eu não gosto muito dessa coisa de 7 razões, 7 passos, dá a impressão de coisa de autoajuda, né? Mas aqui vai ficar uma coisa assim didática para a gente entender o que eu falei até agora. Nós temos uma civilização construída em base de combustível fóssil. Sim, falamos isso? Os interesses maiores sempre são os econômicos. Os políticos enxergam o poder que eles têm na mão do tamanho do mandato que eles têm para cumprir, 4 anos, 5 anos, uma possível reeleição. Eles não fazem projeções para 10, 20, 30 anos. Políticos em geral. Porque ele quer se reeleger, porque eu quero gerar um emprego agora, não daqui 20 anos, 30 anos. É uma visão estreita, é uma visão deturpada de um sistema global. A sensação de que economias de baixo carbono criam privações e sacrifícios, e criam mesmo. O que significa economia de baixo carbono? Vamos parar de consumir um celular a cada 3, 4 meses? Vamos parar de trocar de carro todo ano? Precisa? Talvez não. Talvez a gente arrume uma outra forma de viver, de uma forma mais feliz, sem ter que se deslocar tanto de carro. Reações a crises. O que aconteceu depois dessa crise de 2008, similar àquela de 1929 que eu disse até agora? A pressão social dos grandes líderes, crescimento. Por isso que em 2009, em Copenhague, aquela conferência que tanto nós esperávamos, não aconteceu nada. Iria acontecer, só que em 2008 veio essa crise financeira total. Todos aqueles programas de investimento em energia renovável jogaram nas pastas de arquivo, ficou lá esquecido. Porque o mandato de um político tem que gerar emprego, tem que gerar crescimento a qualquer custo. Muitos confiam ao ser humano, como Malthus previu lá em 1700, que um dia a Terra ia entrar em colapso porque a progressão dos alimentos, da produção de alimentos, era muito menor do que a progressão geométrica de crescimento populacional, e isso acabou não acontecendo porque veio a tecnologia da agricultura. Muitos acham que essa engenhosidade humana vai acontecer aqui também. Será? Pode ser, em algumas coisas sim, mas não da forma como é necessário, ao meu ver. E a gente falou agora de governança, é muito difícil você fazer tratados falando com 170 países, e todas as convenções de clima têm que ser em consenso. Se tiver uma nação que discorde daquilo que está acertado, tudo que está acordado vai para baixo do tapete. Olha como é difícil você criar uma governança mundial. E o 7º passo, a 7ª razão, porque nós vivemos assim. Isso é culpa nossa também, né? Nós, por vezes, somos indiferentes com quem vai nos suceder. Nós queremos nós vivermos bem. Importa muito o que vai acontecer com meu filho, com meu neto, em termos, né? Por trás disso está aquele conceito de sustentabilidade, que eu não vou entrar aqui, é motivo de uma outra palestra, mas a palavra sustentabilidade, gente, ela é a palavra da moda, é como se fosse aquilo que se dizia na época da Revolução Francesa, liberdade, fraternidade, igualdade. É mais ou menos isso, sustentabilidade hoje. O dia que nós entendermos o que está por trás dessa palavra, nós vamos entender que, através de ações sustentáveis, nós vamos conseguir consertar muitas dessas coisas que nós vimos até agora. E o que nós temos que fazer, então, para finalizar? 7 caminhos. Vamos começar a cobrar quem emporcalha, porque quando dói no bolso, a gente breca, né? Se você toma uma multa porque está falando ao celular dirigindo, você vai parar de falar ao celular e você se reeduca. O cinto de segurança, pouca gente usava o cinto hoje, acho que muita gente entra e se não usa se sente até desnudo no carro.
nos ajuda, é uma coisa para a nossa segurança, só que é uma coisa cultural, de hábito. Incentivar matrizes energéticas limpas, eu estou chovendo no molhado, isso é óbvio, nós temos que fazer isso, só que não é feito. Nós temos que ter padrões rígidos de emissões em automóveis. O Barack Obama implantou ano passado nos Estados Unidos um programa para que os carros beberrões americanos tivessem mais eficiência. Isso funciona, porque a indústria vai atrás. Ela consegue fazer carros mais eficientes que tenham maior autonomia, que gastem menos combustível. Investimentos governamentais em pesquisa e inovação de baixo carbono, óbvio, né? Financiar transferência de tecnologia dos países ricos para os menos favorecidos, principalmente as tecnologias que baixem aquela emissão de carbono responsável pelo efeito estufa. Investir em adaptações, já que não dá para conviver, nós temos certeza que outros problemas vão acontecer por causa desse aquecimento global, vamos nos adaptar, vamos ter ações preventivas, que é mais barato do que deixar acontecer a tragédia e depois a gente correr atrás, como o Katrina, que acabou com New Orleans, né? Vamos criar barreiras, vamos nos proteger como fez o Japão. O desastre seria muito maior se ele não tivesse algumas coisas que ele criou ali naquela usina nuclear de Fukushima. E implantar princípios de economia verde. Alguns já falam em decrescimento, mas decrescimento com qualidade de vida. Os países escandinavos, se você fala qualquer coisa na Suécia, Dinamarca, Finlândia, de dizer assim, ó, vamos implantar uma indústria de produção de celulose. Eles não querem, não precisam. Eles já têm emprego 100%. Por que eu vou ter uma indústria de celulose que vai destruir o resto? Eu não tenho nem floresta para você vir para cá. Eu não preciso disso. Finlândia, Suécia e Dinamarca, países escandinavos, decrescimento populacional e da economia, com qualidade de vida. Decrescimento econômico não significa que você não vai ter qualidade de vida. Aliás, esse é o assunto da minha tese de doutorado em economia, a economia verde, a economia de baixo carbono. Esse é um assunto apaixonante, né? Os políticos estão preocupados com o quê? Com PIB, com riqueza, com crescimento. E o PIB, se você entra numa guerra, o PIB de um país como os Estados Unidos aumenta brutalmente quando ele entra numa guerra. O país fica mais rico porque ele tem que construir tanque, tem que construir armamento. Então, os Estados Unidos, aí você vê a dificuldade de governança mundial, né? Ele tem interesse em que haja guerra. É uma insanidade, mas é assim. Assim é o mundo que nós vivemos e aonde viveremos, então. Usando o título de um livro do Thomas Friedman, um best-seller, que diz, alguém já viu esse livro? Alguém já leu? Ele diz que o mundo é plano no sentido de globalizado, cada vez menos barreiras. O mundo é quente e o mundo é lotado. Esse é o mundo que nós viveremos, gente. Cada vez mais globalizado, cada vez mais quente, cada vez mais lotado. E quem é que pode mudar esse estágio de coisas? Quem criou isso? Quem criou isso? O vice-teco do subtroço. Né? E é isso, gente. Terminei essa primeira parte. Eu queria agora... Poxa, consegui terminar um pouquinho antes, eu acelerei um pouquinho. Ouvir um ou dois ou três de vocês quiserem fazer alguma pergunta, porque depois nós vamos falar alguma coisinha para vocês em mais 5, 10 minutos de uma novidade que a gente está lançando, né, Paulo? E o Nico está aqui, eu queria que ele desse uma palavrinha também sobre isso. Vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma colocação? Vocês querem compartilhar algum conhecimento? Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Estou à disposição de vocês. Deu para entender o recado? Foi muito rápido? Deu? Vocês estão chocados ou não? Mais ou menos? Deixa eu fazer Oi, uma colocação Vilas Boas. interessante. Palestra maravilhosa. Parabéns. Obrigado. Mas hoje, no atual contexto nosso que nós vivemos aqui trazendo para Piraju, nosso foco. Você liga a televisão, você vê a Petrobras, através do governo, independente de sigla partidária,
fazendo investimento na extração do pré-sal, do petróleo, na bacia do pré-sal. E nós aqui, entra ano e sai ano, sempre com a discussão de construção de usina, aonde é a energia renovável, apesar de afetar o meio ambiente. Não seria um contrassenso? Como fazer, o certo seria construir usina para ter energia renovável. Nós somos contra a construção de usina. E do outro lado, teríamos que parar de produzir, de buscar o petróleo para entrar, por exemplo, a gente reclama da expansão dos canaviais, que no caso gera o etanol que acaba vai diminuir a curva. Eu queria que você falasse um pouquinho como sintetizar isso na realidade nossa. Não sei se conseguiu entender. Eu entendi perfeitamente. É um eterno conflito isso que você falou. Porque toda ação humana causa um impacto ambiental. Toda ação humana. Você precisa de energia para consumir. Tudo isso que nós estamos aqui usufruindo hoje tem um impacto no meio ambiente. Só que esse impacto no meio ambiente, ele é até um certo ponto suportável. O que nós temos que fazer são escolhas. O que nós queremos? Então, quando você colocou aquela situação da usina aqui em Piraju, que eu, a princípio, quando eu comecei a estudar esse assunto lá nos idos de 2011, eu era favorável. Bom, energia hidrelétrica, através de hidrelétrica, é uma energia limpa, renovável, porque o ciclo hidráulico da água é um ciclo natural, ele se retroalimenta. Agora, à medida que você vai estudar aquela usina e verifica que ela é uma pequena central hidrelétrica, que não vai pagar royalties para o município, que vai gerar só 28 megawatts de energia, que vai destruir uma calha de 7 quilômetros do rio Paranapanema, a única calha natural. Você olha para o passado das usinas aqui do nosso município e vê o que elas trouxeram de ponto positivo e negativo para o município. Você faz um balanço de tudo isso e fala, é bom ou ruim para Piraju, que foi a tua pergunta, né? Talvez para Belo Monte seja adequado, mas para Piraju não. Talvez hoje a grande capacidade de produção de energia elétrica brasileira através de rios está na Amazônia e no Pantanal. Né? Causa impacto? Causa. Você vê os índios lá paralisando as obras o tempo todo. Né? Mas como lá ainda não tem uma habitação tão grande como nós temos aqui no Sudeste, os impactos são menores, mas são de grande monta também. Então, hoje, os relatórios de impacto ambiental exigidos pelo IBAMA são muito sérios e muito complexos e difíceis de serem cumpridos. Então, cada vez o meio ambiente está tomando uma formatação. Nós temos leis muito boas na parte ambiental, que às vezes não são cumpridas. Então, muitas vezes, você ouve políticos e autoridades reclamarem. Hoje eu estou com energia eólica, que é a energia dos ventos, lá na Bahia, estou pagando por aquelas indústrias que têm a energia, mas eu não tenho linha de transmissão para captar aquela energia eólica e jogar na rede. Por quê? Porque aquelas indústrias ali tiveram problemas para ter o certificado de conclusão da obra pelos impactos ambientais que eventualmente possam provocar. E atrasou esse processo todo. A licença ambiental daquelas obras, é isso que eles alegam. Agora, isso é necessário. É um conflito que nós vamos viver sempre. Então nós temos que fazer escolhas. O que nós queremos? Nós precisamos de energia? Precisamos. Será que Piraju já não deu a contribuição que tinha que dar com as energias, com as usinas que aqui foram instaladas? Será que não tem que passar isso para outros locais? Esse é o dilema, né? E aquele pessoal vai voltar uma hora aqui e vai querer de novo implantar aquela usina, né? Então nós temos que estar preparados com argumentos, com conhecimento, com estudo, dizer, olha, aqui sim ou aqui não. Quem escolhe isso? Os mesmos. Os pirajuenses, a nível municipal, tem a lei, plano diretor, o Estado com a CETESB, com as leis de tombamento, e o governo federal com o Código Florestal, que tem também salvaguardas de proteção à mata ciliar, de rios, né? Então, resumindo, Vilas Boas, nós que temos que escolher, nós é que decidimos o nosso futuro, meu amigo. Né? Mas, pergunta interessante, profunda, eu ficaria aqui o dia inteiro para responder para você. Mais alguém quer falar alguma coisa?
fazer algum comentário em relação àquilo que nós falamos aqui? Elias? Eu só, assim, gostaria de reforçar um pouco a importância desse treco, desse troço, subtreco desse troço. Que todas essas ações, né, as conferências mundiais, etc., se não for subtreco aí, é de baixo para cima. Né? Quando você pensa numa sustentabilidade, eu acredito que seja, né, de baixo para cima, não de cima para baixo. Nada se impõe. Então, se numa comunidade de 30 mil habitantes a gente não consegue reforçar a importância do subtroço do bicitreco aí, cai por terra todos os protocolos, todas as conferências mundiais e, enfim. Gostaria até só fiz essa colocação para voltar a importância para o cidadão. Do local ao global. E você vê que em Piraju nós não conseguimos consenso nesse assunto. Transporta isso para a governança supranacional. Quando você fala em governança supranacional, então, cai por terra... Como é que a gente faz? Cai por terra. Para mim, pense global, age local. A gente fala do... O local está cumprindo a lição de casa, que dirá o global. Aí vem aquela linguagem dos economistas que eles adoram, né, falar inglês. Business as usual. Alguém já ouviu falar nisso? Deixa como tá, que tá bom demais, né? Deixa como tá. Agora, eu vi uma outra coisa interessante nessa linha que você falou, de democracia e autocracia. Lembra quando eu coloquei mundo bipolar, Estados Unidos e China? A China só cresce 7% porque ela é um país autocrático. Chega o cara lá e fala, é assim, acabou. Eu tomo a decisão, não vou fazer licitação, eu tomo a decisão e acabou. Alguns defendem esse modelo político. Eu acho que ainda temos como melhor modelo a democracia. É mais difícil, leva mais tempo. Agora, nós vamos ter tempo para resolver essas questões cruciais para a nossa espécie aqui na Terra ou não? Ninguém sabe responder isso ao certo, né? Daí a urgência em agir mais localmente do que, né, a formação desse caráter sustentável. Exato. Localmente, coletivamente, né? Não localmente, individual. É isso. Mais alguém? Mais alguma? Eu gostaria apenas de elucidar a capacidade, né, desse trabalho, que eu já acompanhei outro, de me mostrar o quanto o ser humano é corrupto com o meio mesmo, com o planeta. Né? É isso que eu quis dizer no início. Nós fazemos assim, o ser humano faz assim, né? Ele vai, talvez ele vá em busca no século XXI de sustentabilidade, né? Mas que é uma coisa delicada ainda, né? Para a gente, né, conseguir atingir algo que nos sustente de fato. E eu acho importante essa busca que nós temos que fazer como compromisso, né? E como acabou de ser dito aqui, o nosso papel local, coletivo, é de extrema importância. E olha, eu posso te falar uma coisa que eu reaprendi com Piraju depois que eu voltei, que comecei a estudar o município em função da energia das águas, né? O quão Piraju é engajado em causas ambientais, e junto com o Paulo Sara na Semana do Meio Ambiente, essa criançada toda. Então, Piraju é um município diferente em relação ao trato com a preservação ambiental em relação a outros municípios do Brasil. Bom, isso também. Isso é uma coisa que é evidente. É um movimento que se criou lá na década de 70, né, 80. Eu acho que hoje eu vi do repórter da Globo, a gente estava fazendo uma reportagem hoje da torta Napoleão, da minha mãe, uma coisa fantástica assim, né? E o repórter da Globo falou para mim, puxa vida, você escreve sobre meio ambiente e tal, mas olha, se eu tivesse nascido aqui, eu certamente, com essa beleza toda que tenho, eu ia me apaixonar pelo meio ambiente também. Assim, de forma gratuita, né? Um funcionário da Rede Globo que morou em São Paulo, veio para cá, já era a segunda vez, viu essa maravilha de cidade e falou, poxa. Então, acho que a gente que nasce aqui
ou os que vieram e aqui se instalaram também, e convivem com essa maravilha de natureza que nós somos agraciados, né? Um rio belíssimo, a gente tem essa consciência ambiental mais aflorada em nós, né? Eu creio nisso e vejo muitos exemplos disso nos pirajuenses. Oi, Aldo, tudo bem? Eu queria só fazer uma observação a partir do que o Elias colocou, da dificuldade de a gente resolver essas questões localmente. Mas eu acho que elas estão ainda muito restritas a um grupo que a gente diria tem essa consciência. Entendeu? Eu acho que o grosso mesmo da população não é sensibilizado assim. E vou até dizer que talvez nem se sensibilizem com a beleza natural. Eu acho que é um movimento que começou com essa questão das usinas e eu espero que tenha essa tendência de ir abarcando a população de uma forma mais ampla. Mas um trabalho nesse sentido também precisa ser feito. Senão a gente fica falando entre os mesmos, entre os pares, entendeu? E aí a gente não consegue resolver mesmo, né, localmente, aquela coisa de abraçar o rio de novo. O que você falou, só para frisar aquilo que a gente colocou aqui, né? Que eu disse, por que a gente vive assim, né? Olha lá, indiferença. Isso não me atinge. É com a própria situação atual, né? Até o momento que nos pega. Eu fiquei muito contente com a última reunião na Câmara sobre a questão do debate da usina, sobre a representatividade da população que estava lá presente. Isso me deixou muito contente, desde o médico até o operário, um servidor municipal, um obreiro. Eu acho que essa questão já está começando a criar um corpo bastante interessante, mudando a consciência das pessoas que moram em Piranga. E eu acho que a ação de vocês aqui fez com que o status que estava se criando fosse mudado. Porque aquilo já era uma coisa que praticamente estava líquida e certa, né? E o movimento de vocês na Câmara, chega de usina, os jovens, a consciência ambiental. Oh, peraí, meu. Não é assim, né? A gente não é bobo. Para com isso, né? Interesse econômico até a página 2. Por que não fazer um parque ambiental lá no Parque do Dourado? Para que fazer uma usina? Quem é que vai administrar aquela pista de slalom lá, um elefante branco, para ter um evento no ano? Olha os estádios da África do Sul e da Copa do Mundo, o que aconteceu com eles? Que isso, gente? Para quê? O que o município vai ganhar com isso? Sou totalmente favorável à canoagem, a esporte. Eu sou um cara do esporte, adoro esporte, né? Mas, poxa vida, Piraju é tudo que é por causa da cara do Rio Natural em canoagem. Não precisa de pista de slalom aqui, artificial. Já tem a natural. Era o brinde que eles iam dar para a cidade para botar uma usina aqui, pegar o dinheiro do BNDES e ir embora. E deixa um negócio aqui para quantas gerações, gente? Absorver. As coisas que você falou, que o senhor Antônio falou, é que a semana passada, terça-feira agora, em segunda votação, nós aprovamos um projeto polêmico, que é o resíduos antrópicos, né? Que ele vem a lixo bem complexo, né? Um tema bem complexo. Na sequência disso aí, é importante que sendo uma faculdade de pedagogia, um dos pontos desse projeto, ele diz a realização de vários estudos, várias formas pela educação, né? A sustentabilidade, a preservação do meio ambiente começa não só por atos, tanto dos políticos quanto dos empresários, mas também passa pela educação, passa pela sala de aula. Isso que os futuros professores e professoras vão levar adiante através dessa palestra e de outros programas, vai contribuir para que a gente consiga baixar essa curva, melhorar o meio ambiente. Eu acredito que com toda essa questão que aconteceu do chega de usina, né, vamos preservar o Rio Paranapanema, nós estamos acordando. Esta nova gestão, os novos vereadores que aí estão, alguns de outras legislações que passaram por esse processo, nós novos que chegamos, o atual prefeito, o atual corpo técnico da Secretaria de Meio Ambiente, trabalhando em conjunto, nós estamos olhando para esse caminho e acreditamos que lá na frente nós vamos colher bons frutos, né? Eu queria colocar isso, porque às vezes é importante a gente enfatizar, vem de encontro o que está sendo dito aqui hoje. Bacana.
é importante ouvir esse lado, o viés político, né? Que faz parte também desse conhecimento que os pirajuenses têm da própria cidade, né? Que os políticos também estão entendendo essa situação e o que tem que ser preservado, o que tem que ser desenvolvido no nosso município. Daqui a pouco a gente costuma falar, né? Piraju está comendo terra faz tempo dos vizinhos, né? Hoje ainda estava conversando com o Mirão, parece que Cerqueira César já está quase que chegando no nível populacional de Piraju. Puxa vida, né? Não que não tenha que ser assim, mas Piraju, desde que eu me conheço por gente, tem 30 mil habitantes. 28, 29, 30. E aí? Né? Tudo bem, é qualidade de vida, mas a gente quer o melhor para a cidade. Não que tenha aqui 1 bi de pessoas, mas talvez um pouco mais, né? Bom, gente, dado o avançado da hora, vocês querem conversar mais um pouquinho ou posso passar mais 2 slides para finalizar? Teu nome, por favor? Sabrina. Sabrina. Então, eu queria saber como foi quando você se decidiu a se especializar nessa área, porque não é minha primeira opção, mas é minha segunda. Qual opção seria a tua? De meio ambiente. Comigo aconteceu uma coisa muito diferente de uma coisa normal. Eu já tinha me formado em administração, feito pós-graduação e decidi, depois de um longo tempo, fui para São Paulo com 18 anos para trabalhar, estudar. E depois de um bom tempo, já como empresário, eu achei que faltava alguma coisa na minha vida e sempre gostei de estudar. Aí fui fazer o mestrado. No mestrado de administração, o desenvolvimento da minha dissertação era sobre o etanol, né? Que eu sou dessa área de combustíveis, de energia, trabalhei na Shell há muitos anos. E aí, quando eu comecei a estudar o etanol, eu vi que aquilo era um combustível muito interessante em relação ao meio ambiente. Ele tinha muitas vantagens em relação à gasolina. E daí surgiu a minha paixão pelo meio ambiente de forma, vamos dizer, científica. Que até então eu sempre lia e gostava do assunto, como todo pirajuense, né? Gosta por nascer nessa cidade maravilhosa. E a partir deste momento do estudo do mestrado é que eu optei por essa área ambiental. E aí continuei, terminei meu mestrado, comecei a dar aula para curso de pós-graduação em gestão ambiental em São Paulo e estou há 2 anos e meio fazendo economia fora do país com aquela tese que eu falei para vocês de economia verde, né? Saindo um pouco dessa mensuração pelo PIB e achando uma outra forma de medir a economia, não através de PIB, mas de um outro indicador. Então foi uma coisa meio um cara que fez administração, que tem o viés de administrador, que gosta também de economia e dentro desta área embutiu o meio ambiente. Foi assim que aconteceu comigo. Entendeu? Ajudei ou atrapalhei? Tá bom. Mais alguém? Como o senhor vê o olhar dos Estados Unidos, que tanto emite tanta coisa e não faz nada, só prega o moralismo e Interesse econômico total, só. Que eu falei aqui ao longo da palestra, né? Até 2008, com a economia relativamente calma no mundo todo, os Estados Unidos estava preparando. Os Estados Unidos, para você ter ideia, não é signatário do protocolo de Kyoto. Como é que pode isso, gente? O maior porcalhão do mundo não assinou. Por que não assinou? Porque ele quer continuar sendo o porcalhão. E você vê o poder do país, né? O que representa. Tudo que eu sempre falo que os Estados Unidos é sempre 1/4 do mundo. 1/4 do mundo está lá, pro bem e pro mal. Quem é usuário da Apple, é uma maravilha aquilo, né? Quem que cria essas coisas? O americano. Às vezes você exporta um container de soja para o exterior, o valor daquilo não paga um chipzinho do iPhone. Então, aonde que está a sacada do americano? Né? No know-how, na tecnologia. E ele é mestre nisso. Né? Então, os Estados Unidos, a partir de 2008, que estourou a bolha financeira lá, deu 300 passos para trás em relação à preservação ambiental. Vamos crescer de novo, vamos incentivar a indústria do automóvel. O americano é louco por carros grandes. E agora surgiu, alguém deve ter lido isso, uma revolução energética nos Estados Unidos que começou lá nos idos de 2009, que os Estados Unidos é extremamente dependente de petróleo árabe, principalmente, por isso que ele ajuda a Arábia e tem parceria com Israel. O gás de xisto. Alguém já ouviu falar nisso? Os Estados Unidos descobriu uma
enormidade de gás a partir do xisto que está lá a 2.000 metros de profundidade, que barateou o gás brutalmente. Tem indústria brasileira que está querendo trazer gás americano porque é 1/5 do valor do nosso gás. Mas o Brasil tem reserva de xisto. Tem também. Só que até o Brasil pensar, os Estados Unidos já tem oleoduto, gasoduto, uma estrutura de logística que está anos-luz à nossa frente. Até o Brasil conseguir chegar nisso, os Estados Unidos já foi, já voltou e já foi de novo. Né? Então, quando eu falo também ali do bipolar USA e China, o mundo hoje está concentrado 50% nesses dois países. Se eles decidem não participar de nada ou participar, o resto acompanha. Quem que vai fazer o chinês lá parar de crescer 7% ao ano? Eles têm 1,3 bi de chineses lá. Tamanho do Brasil, praticamente. Eles estão crescendo pouco ainda. 7, né? O Brasil cresce 2, eles crescem 7, já há 10 anos seguidos. O PIB chinês já é o segundo do mundo. Os Estados Unidos tem 15 trilhões de dólares, a China já está com 8 trilhões de dólares de PIB. É o segundo já. Dizem que daqui 15, 20 anos a China passa os Estados Unidos em termos de PIB. Não PIB per capita, porque não dá para você dividir por 1,3 de pessoas, os Estados Unidos com 300 milhões de habitantes. Né? Mas que a China vai passar. Aliás, se você olha historicamente a economia, até 500 anos atrás, sempre o maior país do mundo em riqueza era a China e o segundo a Índia. De 500 anos para cá que passou para a Inglaterra, depois Estados Unidos. Lá atrás era o chinês, era lá que estava a riqueza do mundo, na China e na Índia. Quem estuda economia, visão histórica, né, de 2, 3 mil anos, a China era o país, vai voltar a ser. Com autocracia, que alguns economistas, eu acho que é o melhor sistema, hein? Destravanca, não tem que fazer licitação, decidiu, vai e faz. Sei lá, né? Outra coisa para se pensar. Podemos encerrar, gente? Mais alguma questão? Gostei da interação. Vocês estavam meio frios aí, foram aquecendo. Tá bom, gente. Eu queria deixar uma mensagem final para vocês, antes de ir embora, finalizando a nossa palestra das curvas ascendentes negativas. Quem sabe a gente consegue fazer com que essas curvas se transformem em descendentes positivas. Né? E aqui em Piraju vai sair uma outra obra também de passarinhos, não, Nico? Pássaros de Piraju, né? Do Zé Carlos. Isso. O Zé Carlos até teve hoje com a gente no almoço também, né? Amigo meu, estudou comigo no ginásio. Ah, Doro, falar em estudar, ó, só para não esquecer. Entre 74 e 75, 76, eu fiz o técnico contábil aqui na Escola Comercial Rui Barbosa. Teu pai foi também professor meu de português. Eu fazia o colegial Memel Braga e à noite aqui. Então é uma satisfação muito grande eu estar aqui de volta depois de 37 anos, né? Eu que tive sentado tanto tempo, não nessas, mas nas cadeiras lá daquele outro prédio, voltar aqui e poder compartilhar conhecimento com vocês. É um prazer e obrigado por ceder esse espaço a você e ao Vigu. E para homenagear o meu amigo Zé Carlos e Piraju, os passarinhos, eu deixei uma última mensagem aqui, uma frase que eu criei. Os pássaros vivem soltos na natureza e nela eles encontram comida, água e abrigo. E além de tudo, eles cantam e encantam. Não precisa de muita coisa para ser feliz. Não é isso? Obrigado, gente. Espero revê-los aí no concurso, tá? Mais do que nos honra, até enobrece a instituição e até a todos que estão aqui. Pela competência do seu trabalho, Rodinei, que traz orgulho também para a gente, né, como pirajuense, como exemplo, né, de caminho a ser seguido também, de pessoa que saiu daqui, que estudou aqui nos bancos, eu me lembro, porque a diferença de idade não é muito. Você também ficava lá, não me deixava sair quando eu ia embora. Brincava com meus irmãos também. Então é pra gente uma honra e um orgulho.
orgulho tê-lo aqui e agradecer imensamente a tua contribuição, né, na data de hoje, com essa explanação, em termos de conhecimento, e agradecer muito o seu envolvimento com as questões de Piraju. Isso faz muita diferença para quem está aqui, dá um respaldo dessa coisa que você fala, de argumentação, de conhecimento, de subsídio, para a gente poder aqui também estar trabalhando, estar brigando, estar falando de conhecimento científico mesmo, que é o que é válido nas discussões, né? Então, agradeço muito, agradeço você ter vindo na companhia da Ângela, que é muito querida. Minha prima, sim. Professora decana nossa sempre, né? Do Mirão também, que eu acompanhei. Muito obrigada, então, a todos também pela presença, aos alunos e aos convidados também de fala. Eu que tenho que agradecer, e eu até lembrei de uma coisa agora, mande um grande abraço para o teu pai, né? E eu já falei isso para alguns amigos informalmente, queria falar para você e para todos do seu Hélio Madalena, professor querido de português e tantos pirajuenses, né? Que se houvesse um dicionário Hauás, ou que nome seja, em Piraju, Magdalena era sinônimo de educação, né? Isso eu falo para muitas pessoas, então mande um grande abraço ao teu pai, que é uma pessoa que vai estar eternamente no meu coração, e talvez naquela criação minha aí tem alguma letrinha que veio lá dos bancos escolares do ensinamento do teu pai, tá? Obrigado, eu que tenho que agradecer.